E após Donald Trump subir o tom contra a Colômbia, fazendo o país recuar e aceitar a entrada de deportados, os presidentes e ditadores da América Latina convocaram uma reunião de emergência da CELAC para debater uma reação contra os Estados Unidos. A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que é integrada por nações como Brasil, Cuba, Venezuela, México e Chile, criticam a política contra imigrantes ilegais adotada antes mesmo da gestão Trump, mas que foi intensificada em seu governo. O Brasil, por exemplo, acusou a gestão norte-americana de desrespeito aos direitos humanos e pediu explicações sobre o uso de algemas na deportação de 88 brasileiros. A prática, no entanto, é um procedimento padrão, seguido desde os anos de 1980, segundo as normas do país. Já o México, que é liderado pela progressista Claudia Sheinbaum, pede que os países se unam para defender suas soberanias. Você, Dávila, essa é uma notícia que ganhou as páginas dos portais nesse fim de semana e a gente observando um movimento, né? Os líderes progressistas e alguns ditadores querendo a união para frear esse avanço de Donald Trump contra os imigrantes ilegais. É inacreditável. Um movimento de esquerda latino-americana para querer interferir numa política do governo dos Estados Unidos que anunciou que ia fazer isso muito antes da eleição, durante a campanha política. É inacreditável. E veja só que quando a esquerda coloca a ideologia à frente dos fatos, como distorcem tudo o que existe. Primeiro, como você bem lembrou, Caniato, existe uma regra que hoje vigora no país desde 1980. Segundo, teve um acordo em 2018 com o governo Temer, justamente aceitando essa deportação, fazendo um acordo entre dois estados, Brasil e Estados Unidos. Terceiro, escondem a informação de que durante o governo esquerdista de Joe Biden tiveram mais de 3.800 deportações de brasileiros para o Brasil e para outros países da América Latina. E todos vieram algemadinho, amarradinho, como se deve tratar qualquer ilegal que entra num país de forma ilegal. Tá certo? E aí o que acontece? Algum protesto nesses 2 anos, de 2023, janeiro de 2023, janeiro de 2025, houve alguma reação dos governos de esquerda? Não. Por isso, é hipocrisia e é aproveitar uma política pública de um país para tentar revestir com o argumento ideológico de esquerda que isso é uma violação dos direitos humanos. A adoção de medidas para deportar os imigrantes ilegais nos primeiros dias de gestão Donald Trump repercute demais, inclusive os progressistas latino-americanos querem se unir para frear Donald Trump. Como, Beraldo? Olha, Caniato, primeiro essa notícia no Brasil, com aquela cena que houve em Manaus, causou uma repercussão muito grande, muita gente emocionada, se manifestando, que é um absurdo, isso, aquilo, mas é preciso observar esse evento na ótica correta. Primeiro, as pessoas saíram do Brasil, boa parte delas, foram para os Estados Unidos sabendo que iam entrar de forma ilegal e mesmo os que foram de avião e permaneceram além do tempo que lhes foi concedido, sabiam que teriam uma vida de imigrante ilegal. Acharam que valia a pena ser ilegal nos Estados Unidos a viver no Brasil legalmente. Estavam lá, por um motivo ou outro, acabaram sendo pegos pela polícia, pelas autoridades norte-americanas e foram tratados como criminosos que cometeram o crime. O crime qual foi? Entrar ou permanecer no país de forma ilegal e foram presas. Quando um avião contratado pelo governo norte-americano coloca esses brasileiros para voltarem ao Brasil com supervisão e custo dos Estados Unidos, eles fazem isso saindo de uma prisão. São presos criminosos que entram lá. Ah, mas o crime não tem gravidade, isso aqui, não sei se tem ou não tem, é preciso ver caso a caso, mas no fundo estão saindo de uma prisão. Vêm algemados, porque assim é a regra, não só porque são brasileiros, qualquer um. Quando chegaram aqui, claro, há relatos de que o avião teve muitos problemas e que foi uma viagem em caos, que, enfim, não tem que se apurar porque que foi isso,
E aí eles arrancam a saída de emergência do avião e saem pela asa do avião, chamando a Polícia Federal, e aí vira o circo que virou. Mas eu queria só fazer uma pergunta, Canhato, para todos esses que desembarcaram. Quais deles, que se tiverem a oportunidade de hoje voltarem para os Estados Unidos, iriam, e quais querem ficar no Brasil procurando um emprego CLT? É essa pergunta que a gente tem que fazer, porque aí a gente transfere isso para essa reunião aí da turminha da esquerda da América Latina para perguntar o seguinte: o que eles estão fazendo para transformarem os seus países num país onde as pessoas, os seus naturais, os seus cidadãos queiram viver, que não precisem recorrer a uma vida de ilegal em outro país? É essa a pergunta que tem que ser feita. Você, Mota, a impressão que se tem quando a gente assiste a cobertura na maior parte dos veículos é que os Estados Unidos estariam violando normas, né, tratados, mas não, estava fazendo rigorosamente tudo que consta no acordo firmado na legislação que existe desde 1980, Mota. Eu até achei que estava chovendo forte aqui no Rio, Canhato, mas era apenas o choro da esquerda. Essa CELAC é um órgão tão importante que eu tive que pesquisar, porque eu não sabia o que era essa CELAC, me desculpe. É uma comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, cuja importância geopolítica é zero. A reação desses políticos esquerdistas da América Latina às deportações de imigrantes ilegais que os Estados Unidos estão fazendo agora é uma reação curiosa. Eu fico me perguntando: o que se passa na cabeça desses indivíduos? Será que eles acham que a gente é idiota? Porque são justamente as políticas que eles patrocinaram, as políticas de esquerda, que tornaram a América Latina um inferno de pobreza e de criminalidade. São justamente essas políticas que levam as pessoas no desespero a usar de qualquer meio para entrar nos Estados Unidos. É como o Cristiano Beraldo disse, provavelmente muitas dessas pessoas que reclamaram, que vieram algemadas, que foram maltratadas, na primeira oportunidade vão cruzar de novo a fronteira. Isso é um show de hipocrisia. E para quem não acredita no que eu estou dizendo, eu dou uma sugestão: perguntem aos 2 boxeadores que fugiram da delegação cubana durante os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, em 2007. Vocês lembram disso? Em 2007, o governo também estava nas mãos do PT. Os 2 boxeadores foram prontamente presos e deportados, entregues na mão do regime de Fidel Castro. Davi, lá, 45 segundos. O que esse vai e volta da Colômbia sinaliza para os outros países, inclusive para os países que integram a CELAC? Não dá para bater de frente com o Donald Trump? Vamos respeitar, receber os deportados e ponto final, é mais ou menos por aí? 45 segundos. Você acha de um país que nem a Colômbia, que exporta 17 bilhões de dólares para os Estados Unidos, de repente vai perder essa? É óbvio, isso não dá para enfrentar a política soberana de um país com uma atitude de um lilipute que quer, na verdade, mostrar a sua soberania para o seu povo. Isso não cola. Nós precisamos ter políticas realistas, e a pergunta do Beraldo é a mais importante: como gerar oportunidade para que os nossos cidadãos fiquem no Brasil e que não queiram entrar ilegalmente nos Estados Unidos?